Antes da gente iniciar, né, o nosso tema de hoje, vamos convidar a todos que a gente possa fechar os olhos, sentar confortavelmente na cadeira, respirar profundamente. Vamos nos desligar agora de todas as coisas lá fora, das nossas preocupações do nosso dia, dos afazeres, das preocupações, dos planos, e tentar focar aqui nesse momento, trazendo nossa energia, nosso pensamento, nesse ambiente aqui que foi preparado para que a gente pudesse tirar o maior proveito possível, com nossas trocas, intuições, convidando a todos aqui para participarem também, discutirmos esse assunto aqui que é tão importante assim no nosso dia a dia. Graças à espiritualidade, damos início então aos nossos trabalhos. Graças a Deus. Então, o tema que vou falar hoje, né, sobre o lar, né, o lar, família. Essa semana completei mais um ano de vida, então eu pensei assim, uma forma de agradecer assim, pela vida, pelas pessoas que me acolheram. Então eu pensei, falar então sobre família. Cada um de nós, né, vem de um lado, uma família, então partir daí essa curiosidade e também como uma forma de agradecimento, né, de retribuição, assim, por tudo na minha vida, tá? Então, a gente falar um pouquinho sobre o que é lar, família, e a gente escuta muito falar numa frase assim, por exemplo, lá em casa nós temos um lar. Então, parece que há uma diferença entre esses termos, né? Casa e lar. O que seria essa diferença estrutural, né? Pesquisando assim, né, a casa nesse sentido seria mais um ambiente físico, tipo, eu comprei uma casa, minha casa é naquela rua, digamos assim, certos exemplos. Mas quando você fala da sua casa, num sentido envolvendo suas emoções, os seus sentimentos, daí vem o que se chama lar, né? Até em inglês é diferente, home e house, né? Então, o lar, ele tem um sentimento que envolve a família, em prol dessa harmonia doméstica. Então, é diferente, não é só o ambiente físico, mas também as pessoas que estão ali, o sentimento que está envolvido ali junto, que faz com que aquele ambiente seja chamado de lar. Certo? O lar, ele é regido por certas leis, claro, essas leis são as normas, as regras, as nossas tradições que nós trazemos, e elas vão interferir na convivência familiar. Então, na família é diferente. São pessoas que são aparentadas, né, e que vivem, em geral, naquela mesma casa. Então, existe um laço ali entre aquelas pessoas que frequentam aquela mesma casa. Então, essa é a definição assim, de família, né? Na visão do Espiritismo, a gente poderia dizer que a família é um grupo de espíritos que estão ali necessitados, né, de uma forma de um compromisso que é inadiável. Quer dizer, há uma necessidade daquelas pessoas de conviverem juntos ali como família, para reparação, para crescimento. Então, essa é a visão mais espírita do que seria a família, né? E aí existem vários tipos de família, né? As afeições que brotam na família, elas sobrevivem, quer dizer, elas não permanecem eternas. Então, não são... Tipo assim, foi formada essa família e o que traz ali, os sentimentos, as emoções, não são somente dessa vida, dessa situação, mas de sentimentos que vão ser colocados ali em prática. E o mais bonito é que tudo é para o crescimento de cada um dos membros da família, né? Mesmo nas diferenças,
cada um na sua individualidade, né, a família cresce com o relacionamento, com a formação daquele núcleo familiar. Tá? Muitas vezes, como eu disse, as pessoas estão juntas como reparação, como crescimento. Vou dar um exemplo clássico, né? A gente estava aqui lendo e no livro Missionários da Luz, o André Luiz, ele fala de uma experiência de reencarnação de um espírito. Tá? Então, o Sigismundo, né, quando ele em outra vida passada, havia um triângulo amoroso, né, do Sigismundo com a Raquel e o Adelino. Então, por competição, por rivalidade, ele mata o Adelino, né? Então, assassina e, de certa forma, destrói também a vida da Raquel. E ele consegue, né, ficar com ela, mas destrói também a vida dela, termina de uma forma trágica aquela situação. E nesse livro, Missionários da Luz, o André Luiz é convidado para participar desse processo de reencarnação desse espírito que matou, né, assassinou o outro em outra vida. E ele vai reencarnar. Há uma possibilidade dele vir como filho da pessoa que ele matou. Então, na vida atual, a mesma mulher e a pessoa que foi assassinada, o Adelino, estão juntas, a espiritualidade conseguiu reuni-las e o objetivo é trazer o Sigismundo como filho deles. Para que nesse laço de familiar, de amor, né, possa se refazer uma situação que foi trágica em outra oportunidade. E aí ele relata, não é algo tão simples, porque o próprio Adelino, né, que no caso vai ser o pai, ele tem sonhos, ele tem pesadelos, como se alguém quisesse matá-lo. Ele não entende por quê, mas há medo nele, há uma resistência dele. E aí esse filho não é concebido logo. Então há todo um trabalho da equipe espiritual em preparar o ambiente familiar dele com a esposa, do filhinho primeiro, esse seria o segundo filho, né? O primeiro filho interfere, fazendo com que o pai relate, que a família fique mais próxima, e aí há toda uma oportunidade desse espírito reencarnar. Há toda uma preparação, até um diálogo entre esses dois espíritos fora do corpo e se perdoando. Então, entre o Sigismundo e o Adelino. E ele acolhe e recebe o Sigismundo como filho. Então, só para ter uma noção de como esses laços são fortes e como eles existem e podem ser reconstruídos. E é na família que isso ocorre muitas vezes, né? Então, quantas situações, né? No livro Pais e Filhos, eu usei como base, só para te mostrar aqui. Esse filho é do palestrante que conhecemos, Alberto Almeida, terapeuta Belém do Pará, e trabalha com famílias. Ele é médico, homeopata também, e trabalha com regressão, de terapia regressiva. E aí ele fala assim, que quantas situações ressurgem na luz da reencarnação, né? Colocando um triângulo afetivo, passional do passado, que teve um encaminhamento feliz e trágico, e agora recebe da misericórdia divina a oportunidade de tratamento adequado por meio do reencontro pelos laços consanguíneos, tá? Então, um pouco do que a gente falou, né? Então, é exatamente essa oportunidade de resolução de uma situação trágica, de um triângulo envolvendo aquelas 3 pessoas e colocado numa nova roupagem, né? Então, na família, a gente pode considerar que normalmente encontram-se reencarnados tanto espíritos afins como também desafetos. Os afins vem desse termo afinidade, né? De pessoas que têm uma afinidade, ou seja, uma compatibilidade, uma simpatia que é inexplicável, que eles chamam afinidade, né? Então, pessoas que foram amigos ou inimigos de outrora.
Então, na família, então, são reagrupados esses grupos de indivíduos, né? E normalmente essa afinidade, você nem explica muitas vezes. É uma forma de pensar igual, é uma forma de... O sentimento brota naturalmente, assim, né? Essa afinidade, muitas vezes, nem sempre vamos dizer assim, pode ser uma tia com sobrinha, e aí você nota, ali foi. Assim, porque é incrível como muitas vezes tem uma afinidade tão grande que às vezes o próprio filho ou a filha não é tão afim com aquela tia ou com... Então, assim, vários casos assim, na nossa família, da gente vê assim, que tem a prima, a tia que com a sobrinha, elas têm um elo, uma ligação forte, uma afinidade espiritual, que não precisa falar, mas elas parecem em si, na maneira de ser. Então essa afinidade vem do passado, né? Atravessa várias vidas aí, né? Esses sentimentos, a gente tem que se perguntar, eles são atuais ou do passado? Muitas vezes na família brotam sentimentos que é importante ser investigado assim. Isso é uma situação que eu estou passando na minha família atual, é fruto devido a problemas que nós estamos tendo como família, relacionamento pais e filhos, né? O Alberto Almeida coloca que é comum acontecer isso. Mas existem casos que remontam a vidas passadas, né? Ele fala aqui de um exemplo, achei interessante, vou só ler aqui, fruto de um atendimento, né, de um dos clientes dele, que no caso a mãe conta aqui que chegando em casa, estava a família no carro e normalmente eles vão sentar no carro, e o pai senta e a filha vem e senta ao lado do pai, no banco da frente, né? Antes que a mãe chegue. Então ela senta, fica lá e a mãe diz, filha, senta atrás. Aí ela diz, mãe, por que não posso ir na frente? Porque o lugar ao lado do seu pai é meu, a mãe diz. Então a filha, resmungando, sai do lugar, né, do banco da frente, ao lado do pai, e olha para o pai suplicando, mas ele nem se envolve, ele deixa as mulheres se resolverem. Então a esposa, que já conhecia a triangulação amorosa do passado, longínquo, diz para a filha, filha, nessa encarnação a esposa sou eu. Então foi assim, botou só um relato da consulta, né? Então assim, muitas vezes, ok, é comum que na psicologia a gente fala dos sentimentos, né? Do Édipo, da filha em relação ao pai, do filho em relação à mãe, do ciúme, ok. Mas é isso que ele diz, isso é algo do passado ou é um fato corriqueiro que acontece em todas as famílias, aquele ciúme. Mas como essa mãe já era cliente, já investigou o passado dela e viu que havia na família um triângulo amoroso a ser resolvido, acho que ela não segurou aí o limite. Agora sou eu a mulher, pode ter sido você. Mas assim, então, não quer dizer que a gente não tem esse sentimento de ciúme, mas que podem, claro, todos ser trabalhados com a assistência da família, com profissionais, e todo ser resolvido, né? É diferente quando, em outro relato, ele falava de pessoas que às vezes tem uma criança que vem, ou ele fala de um caso de uma criança que adotou duas crianças, com a mais velha foi tranquilo, uma mãe que não podia gerar filhos biológicos, ela adotou, e na primeira filha foi tranquilo e tal, aí como ela tinha uma irmã, aí eles adotaram a segunda criança, mas toda vez ela dizia que a criança pequena abraçava ela sentia agulhas no corpo, então assim, como se aquilo ali fosse um incômodo, né? Então foi trazido também e viu-se que havia uma situação entre elas duas do passado, então de rivalidade, de coisas a serem resolvidas, né, nessa vida. Tá bom, gente? Só uma ilustração. Então, são várias as situações que a gente vê assim, né?
Então, é preciso a gente ver que existem, como a gente viu, um certo parentesco, né? Eu falei dessa ligação que a gente tem. Então, a gente tem um parentesco espiritual, mas existe um parentesco corporal também. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que trata disso, no capítulo 14, eles falam disso. Os laços de sangue, ele não criam necessariamente os laços do espírito. O corpo gera o corpo, mas o espírito não foi gerado, ele já existia. Então, existe o que a gente chama assim e ele fala, os que encarnam na família, normalmente podem ser espíritos simpáticos, ou simpáticos no sentido de ter uma afinidade, ou espíritos que são estranhos, né, rivais, afastados entre si por certas antipatias anteriores, certo? E aí eles dizem, não são os laços da consanguinidade, ou seja, do sangue, os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, tá? Que está lá falando sobre o parentesco corporal. Esses espíritos, eles podem atrair-se ou repelir-se, dependendo da situação. Tá? Então, foi colocado essas duas espécies de famílias. Existe até uma passagem da Bíblia, né? Não sei se vocês lembram, quando Jesus está com os apóstolos e as pessoas chegam e dizem, olha, os seus familiares estão aí, tua mãe, teus irmãos, né? E aí ele fala, Jesus dirige aos seus apóstolos, mostra e diz, quem é a minha, aqui estão, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? Este que aqui estão, aí ele fala, né? São minha mãe e meus irmãos, dirigindo-se aos apóstolos, né? E aí ele completa, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Com isso, claro que Jesus não estava renegando os irmãos dele que chegaram ali, ou a família, né? Mas ele quis mostrar que os laços, eles não só são os laços consanguíneos, os laços espirituais, quer dizer, o sentimento dele pelos apóstolos, são importantes também, são os laços espirituais, quer dizer, é o que unia ele afetivamente aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali junto dele. Então, muitas vezes a gente encontra pessoas que nós somos amigos, mas nós somos tão unidos que é como se fosse, né, laço sanguíneo mesmo. Se entende, há um entendimento, há uma afinidade, e às vezes não tanto quanto o laço consanguíneos. Então, isso que ele quis mostrar, tá? Que pode ocorrer essas duas. Gente, a qualquer momento quiserem perguntar, tá bom? Pode ficar à vontade. Existem várias funções na família. A família ela tem uma função biológica, que ela é a questão da procriação, né? Socialização, ela serve para preparar esses seres para a sociedade. Uma função cultural, ou seja, repassar valores, conhecimentos, cultura. Cada um de nós aqui passa para os filhos, né? Nossas tradições, a forma de viver, a gente traz do nosso país, né? Você vê pessoas de diferentes culturas aqui, a gente vê, e cada uma transmitindo aos filhos tudo, a fé, a roupa, a maneira de vestir, o que come, a maneira de pensar, as normas, os valores, daí vem a questão cultural. Psicológica também é a função. A família é a base que cria a nossa natureza como pessoa, através da segurança que a gente passa, pela firmeza, pela confiança. São sentimentos que ajudam a fortalecer aquela pessoa que está ali sobre, né, nossa responsabilidade, que está ao nosso lado. Tá? É na família, e principalmente a função espiritual, onde a gente vai estar ligado à educação do espírito, à formação dos valores regenerativos, ou seja, corrigindo tendências que em outra oportunidade elas foram equivocadas. Então, como a gente viu o exemplo que a gente trouxe aqui do Sigismundo, ou da própria filha, que em relação à intriga com a mãe,
oportunidade evolutiva, adquirindo novos conhecimentos, tá? E o desenvolvimento da afetividade e do amor, para atingir a dimensão de uma família universal. Esse é o nosso grande objetivo, né? À medida que cada família, assim, quer o melhor para ela, para os seus filhos, né? Cria para a sociedade, para a vida, para o mundo. Então, o que é que a gente quer? Que também nossa família se relacione com outras famílias, sejam tratadas da mesma forma. Esse é o nosso objetivo aqui em vida. Que a gente crie essa família universal. Que todo mundo se respeite, se trate como a gente tem aqueles laços de família, né? A partir desse momento, não vai haver mais intrigas, brigas, diálogos, lutas. Tudo vai estar interligado, tá? Tudo que é voltado assim na família visa ao progresso, tá? Progresso que oferece oportunidades para que tenha como objetivo geral a integração do ser com ele mesmo, ou seja, o grande objetivo da família é que ele se encontre, se integre com ele mesmo, a integração que a gente tem com o próximo, que pode ser as pessoas que estão ao meu lado na família, meu vizinho, as pessoas na rua e com a integração com Deus. Esse é o grande objetivo maior da família, tá? Então, é nesse ambiente, né, que o espírito reencarnado vai adquirir a possibilidade de crescimento. É importante ver que a sua individualidade possa ser respeitada, né, dentro daquela diferença da maneira de ser de cada um. O respeito à individualidade é fundamental também para o crescimento, né? Para que a gente possa, como eu disse, o objetivo chegar na família universal. E aí alguns pontos assim da vida em família eu achei interessante fazendo essa leitura, assim, que ele fala que tudo na vida está interligado, né? A gente vê que um terremoto que acontece ao longe mobiliza tantas pessoas fazendo campanhas, né? Agora a gente está envolvido em ajudar os irmãos, sei lá, no Brasil, ou então você ouve falar de alguém que na sua... Então a gente está interconectado, certo? Seja em países, seja no lugar que você mora, dentro do ambiente doméstico nós estamos interconectados. Qualquer coisa que afeta um dos membros, qualquer mudança, envolve toda a família ali, é um sistema, certo? Quer dizer, a perda, luto, alguém perdeu alguém, uma separação não só conjugal, mas eu digo física, uma pessoa que vai morar longe, um filho, ou então um bebê que nasce, tudo isso gera na família mudanças, né? Então a gente é esse sistema constante, sistemático, que está sempre interligado. Então dentro da família, em torno de nós, tudo é dinâmico e interligado, certo? Uma coisa importante da família, é importante saber que é a melhor forma de curar o egoísmo, né? Já que a gente vai lidar com tantas pessoas diferentes, a gente vai lidar com individualidades, com características de cada um, sabe? O importante é que cada um seja respeitado na sua maneira de ser, mas que a gente procure dentro disso diálogo, a harmonia familiar, resolver aqueles conflitos, né, situações. Uma coisa importante é que a vida da família nos ajuda a manter contato com a realidade. Eu achei interessante isso. É que as pessoas, elas nos mostram, né? A gente em casa não tem o nosso filtro social, né? Então nós somos como somos. Se perdemos a paciência, se estamos inquietos, se xingamos, então as pessoas do nosso convívio são aquelas que vão apontar nossas falhas, que vão nos ajudar a corrigir a nossa conduta. São elas que nos sinalizam em que precisamos melhorar ainda. Né? Se fora do trabalho eu ainda consigo me segurar ali, porque o chefe falou, em casa eu explodo, ou então eu chego de uma situação, em casa é que a gente vai tirar a máscara, como diz a história, e mostrar
o que a gente é, nas nossas imperfeições. E a maioria, e o importante é que dentro daquele elo de amor, mas também de perdão, temos os nossos momentos de raiva, as nossas intolerâncias, mas existe uma ligação ali. E é ali que a gente se mostra como é, certo? E o outro nos sinaliza e o que ele nos fala ajuda no nosso crescimento, tá? E a corrigir nossa conduta. Ah, porque você falou isso, isso e isso. E a gente, não, eu falei. Quer dizer, nos leva a pensar e a refletir. Então, queira ou não, naquela situação nos ajuda a evoluir, certo? Pensemos assim, eu passo uma situação difícil, mas por que é difícil? Porque ele está sendo rebelde? Por quê? Então vai buscando o quê? O que é que está sinalizando isso? Qual é a forma que eu tenho que encontrar para me aproximar? O que é que eu tenho que jogar fora de mim? Tipo, eu tenho que quebrar um monte de paradigma, ou de orgulho, ou de coisa em mim, para me aproximar com aquela pessoa e ver que é isso que está me pedindo. Aquele filho problemático, rebelde, muitas vezes é o elo que vai me ajudar a evoluir. Então, que a gente possa ser grato, né, por essa oportunidade. Então, ou aquela pessoa, né, então, é através da forma como eu lido com o outro, se ele me sinaliza alguma coisa, porque é naquilo ali que cada um tem que melhorar. Então, eu achei isso bem fundamental, assim, que a gente possa levar isso. É isso, passei um dia ruim, em casa está uma situação, mas vê por quê? Né? O que é que foi dito, o que é que foi sinalizado, o que é que o ambiente está pedindo ali, tá? Que a gente possa criar um ambiente familiar construtivo, onde as pessoas falem, dialoguem, respeitem, mas dentro disso, que haja amor, haja momentos, sei lá, de cada um praticar a fé, de ter momentos de entrosamento, de ter momentos de relacionamento. O que é que está sendo construído ali junto, tá? Para que cada um cresça. Então, na família é que a gente vai encontrar esses melhores companheiros. Tenho certeza, assim, que é lá que a gente está sendo preparado. É a companhia que foi necessária nessa vida para estar ao seu lado, muitas vezes. É a pessoa que muitas vezes você é simpático, é afim, nem sempre. Mas é aquela pessoa que vai te ajudar. Muitas vezes eu pensando assim, por que aquela minha tia e a sobrinha que são afins, que com certeza em outra vida foram mãe e filha, que eu já pensei assim, mas nessa não são. Porque a pessoa que hoje é a mãe é a que é melhor para lhe ajudar agora. Então, assim, muitas vezes a mãe é crítica, a mãe é mais objetiva, a mãe vai ajudar coisas que muitas vezes a filha, na outra vida, tipo assim, não soube gerir, tipo, a vida dela, financeiramente, então nessa vida muitas vezes eu pego uma mãe mais dura, mas eu agradeço por isso, né? Porque é o que a gente tem a aprender, pode não ser o espírito, ok, né? Então assim, e aí me vem várias pessoas que têm essa forma de viver, mas sempre vai haver uma construção familiar que tem um afim, um que é para ajudar, um para construir, e isso é o que é bacana, que importa. E a gente está junto ali, cada um ajudando o outro. Então, quer dizer, o filho que, pode dizer, não me dou bem com, mas de repente aquela mãe precisava se encontrar com você, ou o pai, ou aquele outro irmão, para ter uma oportunidade. Não importa como for o desfecho ou como está sendo, mas aquele momento como família é fundamental para o crescimento de todos, né? Não só porque foi uma situação muito dramática no passado, mas mesmo que ela tenha sido não tão dramática, mas de crescimento de cada um, certo? Então é na família que a gente está reencarnado com essas pessoas que vão nos dar lições de perdão, paciência, aceitação, doação, todas essas lições que a gente vai aprender, né? E convidar o indivíduo para quê? Para o amor verdadeiro mesmo, né? Quando a gente se despe das coisas, da roupagem, da moldura, das normas. Quando hoje em dia você vê que os filhos sinalizam outras coisas, outros costumes, outras regras, ok, talvez esse é o momento de
de mudar, de quebrar muitos paradigmas que você aprendeu com teus pais, ouve teus filhos agora e tenta ver o que é que você pode tirar disso daí, né? As coisas estão mudando, e até que ponto o que o filho diz é aceito, é contraditório. Então, a gente joga muita coisa de normas e regras que ouviu e que muitas vezes a gente pensa, pra que isso, né? Ou então a gente traz muita bagagem que não nos ajuda muito, né? Certos valores que a gente aprendeu, muitas vezes a gente reflete e pensa, poxa, nossos pais não eram perfeitos também, mas tentaram nos dar o melhor, acredito assim. Mas eram também carregados de preconceitos, de valores, né? Então, assim, a gente consegue ver isso dos pais, mas eu não preciso agir da mesma maneira. E a partir do momento em que a gente muda a nossa maneira de agir, passa para os filhos essa nova maneira, vai perpetuando esses novos hábitos, tá? Aí que é importante, tá? Deixa eu ver. Bom, estamos quase no nosso tempo. Vamos deixar um tempinho para perguntas, caso vocês tenham, certo? E aí eu tenho... eu só vou encerrar uma oração para fechar. Pois não, Gabi? Muito boa sua palestra, muito bem informada, muito coesa, parabéns. Obrigada. Mas eu queria também comentar que eu lembrei de um livro que eu li uma vez, chama Renúncia. De quem é? De André Luiz? Não, do Emmanuel com Emmanuel. Chico Emmanuel. Sim, que retrata muito essa situação, tipo, de você ter uma conexão assim com uma pessoa e depois você reencarna de uma maneira diferente para você ajudar essa pessoa a evoluir. Então, se alguém estiver interessado em ler, sim, é muito, muito, muito bom mesmo. Parabéns. Isso. Mas eu, como mãe, Pois não. sugiro começar com a 2000 anos, depois os 50 Sim. anos depois. Que é a continuação, Ave né? Cristo, Paulo Estevão e por último... Então, eu sei que esse livrinho é do Alberto, ele é bem fácil a linguagem, né? Pais e filhos fortalecendo vínculos. Do Alberto, então ele fala muito de situações familiares, do filho que é afim com o pai. Aí ele fala que o pai tinha um que era o afim dele, mas todo mundo brincava, tinha ciúme. Depois aceitou numa boa, que era uma coisa tão na cara, assim, a vida espiritual deles. Então, mas muitas coisas sobre família, sobre fortalecer os vínculos. Eu achei bem interessante, aí quis trazer para vocês também. Alguma pergunta mais, gente? Deixa eu ver se tem. Tá bom. Você acha que a família é perfeita? Ou... Como eu disse, não existe perfeita, mas a família está ali para, são espíritos colocados para crescimento, né? Individual, que a gente está buscando também, né? A nossa própria, como eu disse, o objeto pessoal, o próximo e com Deus. Então, na medida que a gente, cada um ali, tenta dar o melhor de si, consegue um bom relacionamento com os outros, né? Vai quebrando, como eu disse, esses valores, paradigmas, os elos ali negativos do passado. Eu acho que cada vez mais vai construindo essa família harmônica, digamos assim, perfeita não existe. Acho que o que a gente almeja é isso, é a grande família universal, que seria um conjunto de desencarnados, encarnados, tudo num plano só, né? Conectado com o divino. Então, E quando a família se dissolve? mas muitas vezes, quando talvez a meta fosse conviver harmonicamente, né? Se a forma como ela foi dada aquela oportunidade de convívio, né? Não quer dizer que tenha que ser... Quantas famílias se separam, mas mantém ainda um convívio harmonioso entre os filhos? E muitas vezes, não é no início, mas ao ver a ligação do filho, o sofrimento, consegue lidar com isso. Eu já ouvi vários relatos de gente que o ex-marido se tornou depois amigo, ou teve uma ligação com o outro, não de posse, né? Tipo, porque é o meu ex, mas consigo chegar a um ponto em que aquela pessoa foi a minha mãe dos meus filhos, é uma pessoa que por vários anos a gente se entendeu bem. Por que eu tenho que ter ódio dela? Ela me reconstruiu a relação e acho que isso é o que importa. Então tinha pessoas que cuidaram do outro, mesmo quando já era ex-marido, ex-mulher.
e mantiveram esse relacionamento. Assim. Então, não quer dizer que porque separou tem que ser inimigos. Como a gente viu, muitas vezes por ser inimigos a gente vai trazer essa situação para ser resolvida aí. Mas não precisa ser. Se cada um pensar assim, ok, eu errei, pensa, e como é que eu posso corrigir isso? Tentar dialogar com a pessoa, cada vez mais está havendo flexibilidade, né, na questão dos horários, das regras, né? Até mesmo entre os pais, ou então, vamos dizer, entre o próprio juiz, que faz mais flexível de cada pai, liga, eu tenho isso, eu tenho aquilo, posso ficar com isso. Então, que veja assim, que a casa da mãe e do pai é um lugar que eu vou quando eu quero, eu estou a fim de ficar com meu pai, mas sem aquela coisa rígida, não, é meu e ele vai ficar comigo. Tipo, a gente está tratando de indivíduos, né? Então, assim, que a gente possa, nem ninguém é dono daquele que foi, né, que você conviveu no vínculo conjugal, como de filhos também. Então, é a questão da flexibilidade e ver o que é que importa ali. A felicidade dele é a minha, tá? Para que a gente possa ter um convívio harmonioso ali. Acho que não impede, né? Essas gerações mais novas, elas têm uma tendência a não querer se comprometer. Não comprometer muito dentro de uma relação. Por que você acha que é isso? Como assim, amorosa? Eu acho que ele está preocupado. Né? Depois a gente faz uma sessão especial só para vocês dois, tá bom? Deixa eu ver uma pergunta, acho que Eu tenho uma. Na verdade, eu tenho um comentário para juntar essas perguntas aí. O que é a perfeição de uma família? Exato. A perfeição de uma família é aquilo que você tem naquele momento para aprender naquele momento o que você precisa aprender naquele momento. Então, aquilo que você tem hoje é perfeito para você na condição que você está e na condição daqueles que estão ao seu redor que tenham esse convívio. Sobre a separação, eu queria falar um pouquinho, porque a gente tem algumas experiências na família, tudo. E assim, a própria separação pode ser numa casa espírita totalmente assim, não se aceita a separação, acontece um caso em que a separação era inevitável. Aí você fala, como que pode ser inevitável? Como que pode ser? O casal lá, todo aparentemente feliz, foi descoberto que o rapaz tinha uma outra família depois do casamento lá, uma outra família já com filhos, nesse outro não. O que era certo ele se separar e ficar com a família que ele criou depois ou ficar com a mulher que ele tinha? Então, foi uma situação inevitável que aconteceu dentro de uma família espírita que não aceitava a separação. E foi importante para todo mundo aquilo, foi um aprendizado, como a gente está aqui para o aprendizado. A gente não está com uma vida perfeita. A perfeição que a gente, na nossa cabeça, enxerga como perfeição. A perfeição para a gente é aquilo que está ao nosso redor e que a gente pode aproveitar para crescimento interior. A gente foi colocado ali, né? Não que seja um vínculo para, né, mais para conviver. Exato. Quer dizer, né? Aquela oportunidade foi dada e exatamente, falou tudo. do laço, né? Então, que foi, assim, o que a Espírito faz em ajudar aquela família foi dada a oportunidade. Não quer dizer porque separa. A gente se dispôs a fazer isso. Vamos tentar fazer isso. Isso é o que eu preciso hoje, isso é a minha oportunidade, isso é o que é perfeito para mim hoje, né? Isso. Bom, pode ser. Tá bem, para fechar, que a gente possa fechar os olhos, eu trouxe uma prece que a gente pode ouvir do Chico, né? Que fala assim: a vida te coloca onde você escolheu estar. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas.
Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraís, buscais, expulsais, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave dos teus atos, atitudes e são as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivenciada. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Né? Essas palavras do Chico que possam, né, cair em cada um, trazendo tranquilidade, consolo, para que cada um perceba, né, que estamos naquele lugar que precisamos estar, com aquelas pessoas, seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, no grupo de amigos, no grupo espiritual, onde quer que a gente esteja, sempre uma razão e que foi fruto da nossa escolha, do trabalho espiritual também, feito, né, estudado minuciosamente. Então, que a gente possa tirar o maior proveito dessa jornada e dessas opções. Tá bem? Que cada um possa sair com um pouco dessa luz que foi colocada aqui, pela presença de todos também, agradecemos, e que possamos então estar aqui para mais uma oportunidade na próxima semana. Que assim seja.